Retomando então aqui agora, desculpa, eu tive uma pausa rapidinho aqui, mas vamos retomar de onde nós paramos. Nós paramos na questão do quanto é importante a gente ter o nosso intestino funcionando muito bem como nosso aliado. Porque o nosso intestino é responsável pela absorção dos nutrientes, o nosso intestino é responsável para que o nosso corpo acelere o metabolismo, a gente produz serotonina, todos os aminoácidos são absorvidos no nosso intestino, então eles são fundamentais. Inclusive, o nosso intestino é fundamental para a nossa boa qualidade de sono. Então, nesses primeiros 3 dias, nós vamos fazer o nosso intestino trabalhar a nosso favor. A partir do 4º dia, nós vamos começar a consumir a proteína do ovo, tá? Então, a gente vai começar a introduzir o ovo ali por 2 dias, a gente vai dar uma incrementada na nossa alimentação. Serão mais 2 dias. A partir do 6º dia, acabou o perrengue. Não é assim não. A partir do 6º dia, a gente vai voltar devagarinho a ingerir proteínas e carboidratos. Então, assim, bem devagarinho a gente vai voltar a introduzir as proteínas. Fê, quais são os sintomas que eu posso ter nesses primeiros 5 dias mais desafiadores? Dores de cabeça, por abstinência do carboidrato, das farinhas refinadas, do açúcar, né? No 3º dia, que é um dia bem desafiador, tá? É um dia bem puxado, a gente fica um pouco mais cansada, mas no 4º dia já dá um up. Então, assim, é como se a gente virasse uma chave ali e tivesse uma sobrecarga de energia. Então, assim, são sintomas normais, dor de cabeça, cansaço físico, uma certa fadiga, né? Então, vocês podem sentir isso. O que é bem importante nesse processo? Evitar o excesso de cafeína. Então, evitem o excesso de café e chimarrão, porque eles inflamam a nossa microbiota intestinal. Então, se vocês puderem diminuir o consumo de cafeína, esse processo vai ser muito mais leve. E também, por favor, evitem lácteos, tá? Que não são essenciais nessa primeira fase. Depois dos 5 dias que a gente voltar a introduzir os carboidratos e as proteínas, aí sim, a gente vai ter uma vasta variedade de alimentos para que a gente possa comer de uma forma muito saudável e principalmente comendo comida de verdade. Então, a gente vai comer muito feijão e arroz, sim senhora, a gente vai comer muita proteína, muito ovo e principalmente muitas fibras. Nós precisamos de muitas fibras para que o nosso intestino funcione de uma forma leve. Vou deixar para vocês várias sugestões de fibras fundamentais para que o nosso intestino funcione muito bem, tá? Num PDF vocês vão ter ali várias opções de fibras. E aí vocês vão me perguntar assim, mas Fê, por que eu tenho que comer brócolis e couve-flor? Porque são formas de fibras diferentes. Então a gente precisa sim ter o consumo das duas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de alguns alimentos que são bem importantes para a gente ter, para a gente consumir todos os dias como fontes de fibra, tá? Que são fundamentais para que a gente consiga ter aí uma boa microbiota, né? E um intestino funcionando ao nosso favor, que esse é o nosso principal objetivo, né? Que o nosso intestino seja o nosso melhor amigo, né? É isso que a gente quer todos os dias, que ele seja o nosso melhor amigo. E ele é. Quando a gente sabe lidar com ele da forma certa, ele acaba se tornando, assim, o nosso melhor amigo. Então, assim, a gente tem que nutrir ele muito bem, porque, assim, se nós não conseguirmos olhar para ele e a forma com que ele quer ser visto, nós vamos ter problemas. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui para vocês. Gente, quando a gente quer isso tudo para ontem, a gente não acha, né? Mas eu quero que vocês não esqueçam, por favor, sempre que vocês assistirem a aula, papel e caneta, tá? Senão vocês não vão conseguir tomar nota de tudo para que vocês consigam fazer as coisas de uma forma como tem que ser feita, né?
encontrei para vocês. Esse mesmo PDF eu vou deixar para vocês aqui abaixo, tá, das aulas. Então assim, ó, o que são fibras fermentáveis fundamentais para nossa microbiota? Espinafre, pepino, tomate, beterraba, batata, brócolis, repolho roxo, cenoura e feijão. Outras fibras fermentáveis bem importantes: banana, laranja, pera, morango, ameixa, abacate, manga. E aqui, nessas farinhas, eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Essas farinhas são bem importantes para que a gente possa depois introduzir na segunda fase alimentar, que são as farinhas de centeio, de aveia, de cevada, de linhaça, de quinoa, de banana verde. Essas fontes de fibras a gente vai variar durante o dia, a gente vai sempre consumir 3. Então assim, nós vamos consumir, ali vocês vão ver que tem frutas e fibras de cores diferentes. Então assim, quando eu consumir o espinafre, eu vou consumir também o brócolis. Quando eu consumir o pepino, eu vou consumir o repolho roxo, porque são fontes de fibras diferentes. Nas farinhas também, a gente sempre aconselha 3 tipos de farinhas diferentes, tá? Então, quando vocês forem fazer a crepioca de vocês, o pãozinho de frigideira, porque vocês vão ganhar um e-book com várias sugestões alimentares, né? Que lá tem o pãozinho de frigideira para vocês. Vocês podem usar o ovo, a farinha de centeio, a farinha de linhaça e a farinha de quinoa. Vocês podem usar o psyllium, vocês podem usar a farinha de chia e vocês podem usar a farinha de banana verde. Então, sempre 3 opções de fibras com farinhas diferentes, tá? Frutas também. Então, assim, quando eu for consumir banana, eu não como só banana e laranja, porque a fonte de fibra é a mesma. Então, assim, eu como banana e maçã, ou abacate e morango. O morango é uma das fibras, das frutas que mais contém fibra. Então, assim, é importantíssimo a gente introduzir o morango. Agora é época de morango, então aproveitem o morango, porque ele é bem importante para a nossa microbiota intestinal. Ele auxilia muito no processo de desinflamação. Então, assim, usem e abusem do morango. Agora, todas as semanas, as fruteiras estão cheias de promoção de moranguinho. Então, aproveitem, que é a melhor época do ano, né? Até em termos de valor, e também agora é a época do moranguinho, né? Então, aproveitem e consumam muito morango. Então, assim, uma opção que eu sempre digo para vocês: ou morango com uma ameixa, um moranguinho com maçã, um morango e um abacaxi. Então, assim, ali vocês vão entender por que eu tô falando dessas 2 opções, porque elas são bem importantes para nossa microbiota e porque a gente precisa, mais uma vez eu vou falar para vocês, acelerar o nosso intestino para que ele trabalhe ao nosso favor. Combinado?